Eu já vou aproveitar, pessoal, com a matéria aqui sobre o Boulos. Sim, Boulos. Boulos está de volta e Boulos agora está admitindo, abre aspas, indícios fortes de fraudes na eleição da Venezuela. O cara que defendeu até agora o regime do Nicolás Maduro, ele está colocando da seguinte forma: se permanecer um presidente que foi eleito numa eleição sem transparência, ele não é legítimo. Questionado sobre já ter apoiado o regime chavista, Boulos justificou ao dizer que, quando se manifestou favoravelmente ao Nicolás Maduro, o governo dele tinha sido reconhecido pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Esta eleição, abre aspas, que está sendo questionada por quase todos os governos do mundo, inclusive o brasileiro, é outra história. Há indícios fortes de fraude na eleição da Venezuela. E ele também comparou, gente do céu, o negócio vai longe, a ditadura na Venezuela aos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Como não seria legítimo no Brasil Bolsonaro tentar dar golpe e virar a mesa da eleição como ele tentou? Vou começar por você, Douglas. Cara, esse negócio de mudar de posição, acho que é difícil enganar as pessoas, né? Acho que ninguém mais cai nesse papo furado, porque a gente sabe que o PSOL, o partido dele, é o maior defensor do Nicolás Maduro que tem hoje no Brasil, junto com a turma do PT. Marco, as eleições fazem milagres. As eleições colocam pessoas como Manuela Dávila e Fernanda Haddad dentro de uma missa, fingindo que sabem rezar o terço. As eleições transformam as pessoas e elas passam a virar cristãs da noite para o dia. As eleições transformam um ser humano que trabalhou durante anos, em que em 2016 a gente tem inclusive foto dele abraçado lá com Raul Castro, Dilma Rousseff, Lula e toda a turma do Foro de São Paulo junta, reunida, que ajudaram a construir aquilo que hoje se tornou a Venezuela, para agora, nos 45 do segundo tempo, durante o período eleitoral, dizer que tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa estranha. Não, isso precisa ser bem analisado. Então, as eleições estão fazendo esse tipo de reação com o Guilherme Boulos porque ele não quer transparecer uma pessoa radical, extremista. Ou, se acaso, como já tem acontecido, as mortes na Venezuela tomarem um rumo tão grande no mundo inteiro, ao ponto de não conseguir mais ser escondido da maneira que eles estão fazendo, o Guilherme Boulos não quer ser associado a isso. Ele não quer mostrar para o mundo que ele apoia isso, que o partido dele apoia isso, que a esquerda da qual ele faz parte apoia esse tipo de atrocidade. O Foro de São Paulo e Guilherme Boulos são os principais responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo hoje na Venezuela. Lula e Fidel Castro, quando construíram o Foro de São Paulo como uma associação latino-americana e caribenha de partidos políticos e organizações de esquerda, organizações terroristas, foi justamente para que outros países tomassem o poder através da força e dizimassem e pudessem exercer a força, a violência contra os seus desafetos. Então tá tudo acontecendo perfeitamente como eles planejaram. Agora, simplesmente porque a gente está em período eleitoral, ou porque o mundo inteiro está olhando para as questões que estão acontecendo na Venezuela, porque diferentemente de quando Lula criou, junto com Fidel Castro, o Foro de São Paulo, a gente não tinha acesso às redes sociais da maneira que nós temos hoje. Nós não tínhamos essa transição de informações rápidas da maneira que nós temos hoje. Então eles precisam colocar um passo atrás, porque assim, não dá para transparecer que você é uma pessoa radical, senão, infelizmente, você vai acabar perdendo o voto. Tá entendendo? O Boulos que ele quer mostrar, o Boulos que ele quer transparecer para a população paulistana, principalmente, que é o seu nicho eleitoral, é um Boulos que quer falar sobre debate técnico, um Boulos que quer conversar a respeito sobre democracia, e não aquele verdadeiro Boulos que aparece nas redes sociais e em fotos que circulam na internet, sendo preso pela polícia militar, tacando fogo em pneu em rodovia, tá entendendo? Invadindo propriedade privada. Então, por causa disso, ele está tentando se afastar da imagem de um radical. Mas, na essência, e a história nos mostra, e a gente tem, graças a Deus, hoje as redes sociais para provar isso, Marco, que é justamente o contrário. Então é isso, Marco. As eleições fazem milagre. Tá aí a prova disso. O Boulos, supostamente defendendo a democracia, que até ontem ele dizia que a Venezuela, apesar de não ser um modelo de democracia que ele tinha,
é um país em que o próprio partido dele teve muitas relações nos últimos anos e nos últimos meses, levando a essa ditadura que hoje nós estamos vendo.